Caro telespectador da TV Assembleia de Deus, estamos iniciando mais um programa, Escola Bíblica Dominical em Debate. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical dessa mesma igreja. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Nós já passamos por várias lições, trata-se de um estudo expositivo em que nós estamos tratando de cada capítulo, cada texto do livro do profeta Daniel. Enfatizamos os 6 primeiros capítulos que tratavam a respeito dos aspectos históricos do livro e desde algumas lições, a partir do capítulo 7 de Daniel, nós estamos abordando os aspectos escatológicos, mais propriamente proféticos do livro de Daniel. A lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 11, que tem por título O Homem Vestido de Linho. O texto áureo se encontra no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, versículo 5, no qual o profeta relata a experiência que ele teve e diz assim: E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. A verdade prática diz assim: Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Portanto, o programa está apenas começando. Permaneça conosco. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, pela sua TV AD Mossoró, canal 38. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste último trimestre de 2014, trimestre no qual estamos estudando o livro do profeta Daniel. E a lição de hoje, a lição de número 11, é com base no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, que é um capítulo que trata de visões e de revelações a respeito do povo de Israel que Deus deu a Daniel. É importante frisar e contextualizar a época em que aconteceram essas visões e revelações. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda jovem, muito novo, e ele ficou lá durante muito tempo e passou lá o reinado de Nabucodonosor, de Nabonido, que sucedeu Nabucodonosor, de Belsazar, e agora o Império Babilônico já caiu e no lugar do Império Babilônico surgiu o Império Medo-Persa. E agora Daniel, já com 90 anos de idade aproximadamente, então um ancião com 90 anos de idade, Daniel continuava sendo um homem de oração, um homem de consagração e um homem que se preocupava com os destinos materiais e espirituais do seu povo. E aqui nós temos uma grande lição para todos nós, porque Daniel, mesmo com 90 anos, ele ainda era um homem usado por Deus. Aí também mostra a importância que tem os anciãos para a nossa sociedade, para a nossa igreja, e Deus com certeza usa jovens, usa senhores, senhoras, mas usa também anciãos. E aqui diz no capítulo 10, no versículo 1, que isso aconteceu, esta visão de Daniel, lá no rio Tigre, ou rio Idequel, o mesmo rio, se dava nome diferentes, Idequel ou Idequel, às vezes alguma tradução muda, mas é o mesmo rio Tigre, que era um dos 2 grandes rios lá da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma terra que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. E Daniel teve esta visão às margens do rio Tigre, e ela aconteceu no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, porque o Ciro já era o imperador do Império Medo-Persa, ele era persa, Dario era da Média, e naquele momento ali, naquela visão que Daniel teve no 3º ano do rei Ciro, foi 2 anos
após o rei Ciro dar a ordem para que os judeus retornassem a Jerusalém. Isso aqui é muito importante a gente entender esse contexto cronológico, vamos dizer assim, para a gente entender o porquê das orações de Daniel, o porquê que ele estava triste, o que é que ele estava pensando. Então a gente pode ver lá no livro de Esdras que Deus deu a ordem, que Deus usou o rei Ciro, rei da Pérsia, para dar a ordem, um decreto liberando os judeus para retornarem a Jerusalém, para que cessasse e acabasse o cativeiro. E assim, os judeus, cerca de 50 mil judeus, retornaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, o governador, descendente de Davi, sob a liderança de Josué, o sumo sacerdote. Eles voltaram para Israel e começaram a reconstruir a casa do Senhor. Começaram a reconstruir o templo, e durante a reconstrução do templo surgiram muitas oposições. Os moradores da terra, as pessoas que ali estavam, os Sanbalates e Tobias da vida, se levantaram contra os judeus, fizeram calúnias e denunciaram os judeus ao rei da Pérsia, ao imperador, dizendo que os judeus estavam com segundas intenções, etc, etc. São oposições, e 2 anos após o retorno dos judeus para Jerusalém, a reconstrução do templo estava parada. A reconstrução do templo estava parada, e isso levou Daniel a orar a Deus, a jejuar. Daniel, mesmo numa terra distante, Daniel não voltou para Jerusalém, porque Deus estava usando ele lá na sede do Império Medo-Persa. E ele estava ali orando, ficou triste com aquela situação da obra estar paralisada, e ele começou uma campanha de oração, de consagração, de oração e jejum. E ali, ao longo de 21 dias de consagração, no final dos 21 dias, Deus enviou um anjo e revelou a ele, Deus enviou um ser muito especial, que nós vamos ao longo dessa edição debater. O fato é que Deus foi dada, pastor Zé Roberto, a Daniel, foi uma visão celestial, como diz o tópico 1 da nossa lição. Foi revelada uma palavra a Daniel. Isso aqui mostra que o nosso Deus é onisciente, e ele tem conhecimentos profundos que a gente não sabe e pode revelar para nós. Muito bem, então concordamos, pastor Fábio, e aproveitamos para fazer um destaque em relação a esse aspecto revelativo de Deus. Existem coisas que não se pode saber pelas vias humanas, através de métodos, estudos e pesquisas. E uma dessas coisas que não se pode conhecer é o futuro. Ninguém pode conhecer o futuro a menos que esse seja revelado. E nós vemos aqui nesse texto bíblico do livro do profeta Daniel, no capítulo 10, que Daniel estava entristecido, estava chorando, lamentando talvez pela situação de angústia e desespero do seu povo e da sua nação. E aproveitamos para lembrar ao nosso telespectador que é importante que nós sejamos sensíveis às realidades e aos sentimentos dos outros. Felizmente, nós vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo. Cada um por si, ninguém se interessa por ninguém. Às vezes, o máximo que as pessoas conseguem se lembrar é do seu círculo familiar. Se esquecem das outras pessoas e principalmente dos desconhecidos. Mas o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, nos mostra a importância da gente se lembrar do outro, se lembrar daquele que está em situação de necessidade. Então, Daniel lembrou-se da sua nação, lembrou-se do seu povo, lembrou-se das ruínas da cidade que havia sido destruída, do templo e da obra, como o pastor Fábio destacou, que havia sido embargada. E aquilo entristeceu profundamente o profeta e o levou a orar. Meu amado irmão, irmã, telespectador, há momentos na nossa vida que, sinceramente, a gente, quando não encontra mais saídas e quando a gente vê a coisa tão trágica, situações tão adversas, problemas tão grandes, a gente não tem outra saída senão buscar solução em Deus e orar. E foi isso que Daniel fez. Ele resolveu buscar a Deus em oração, mesmo na sua velhice. Ele já tinha mais de 90 anos. Isso mostra que não há idade para se orar
e se buscar a Deus. Qualquer pessoa, independentemente da sua idade, ela pode ter uma experiência profunda com Deus. E o Deus da Bíblia é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que se comunica. E a comunicação de Deus aconteceu a Daniel através de uma visão celestial, uma visão especial, pastor Fábio, que foi trazida por um anjo. E essa visão, nós vamos ver ao longo da aula de hoje, teve como principal objetivo confortar o profeta, mostrar que Deus está no comando de todas as situações. Portanto, meu amado, minha irmã, meu irmão, saiba você que nem tudo está perdido. Assim como o profeta Daniel recebeu de Deus uma revelação, nós temos na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, a expressão da revelação, e no próprio Cristo, que é o Verbo que se fez carne, nós temos a convicção de que nós não estamos sozinhos. A situação pode até parecer desoladora, talvez fosse esse o sentimento que o profeta Daniel tivesse naquele momento. Talvez na sua vida você olhe para todos os lados, olhe para cima, não veja uma saída, um escape, mas saiba que Deus está do seu lado. A Bíblia mostra isso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus nos revela que Deus não abandona os seres humanos, né? É isso aí, pastor Zé Roberto, querido telespectador. Nós vemos aqui no tópico 1.1 da nossa lição que foi revelada uma palavra a Daniel. Então aqui isso está registrado no capítulo 10, versículo 1, que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Então nosso Deus, ele é um Deus de revelação. O nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, e é um Deus que revela aos seus santos, aos seus servos, muitas coisas. Nós, como pentecostais, nós cremos que Deus ainda revela hoje em dia. Ele revelou no passado, revelou para nós a Bíblia Sagrada, mas ele ainda continua revelando coisas de acordo com a soberana vontade dele. Então nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Deus pode revelar coisas por meio de profecia, por meio da palavra de conhecimento. Deus pode revelar por meio de uma visão, de um sonho, de uma revelação. Então diariamente Deus está revelando coisas aos servos deles, às servas dele. Agora, é importante, meu querido telespectador, nós entendermos que todas as revelações que Deus dá, elas não entram em contradição com a Bíblia Sagrada. Deus não vai revelar nada além do que já está, em linhas gerais, revelado na Bíblia. As revelações dele não entram em choque porque Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Outra coisa importante, que quando é Deus que revela, as coisas se cumprem. Então, Deus revela, o que Deus revela se cumpre, e o que Deus revela não entra em contradição com a sua santa palavra. Então, é importante a gente fazer distinção entre a revelação de Deus e a revelação do homem. É importante fazermos distinção entre a voz de Deus e a voz dos nossos próprios pensamentos e a voz dos nossos próprios desejos. Às vezes tem pessoas que desejam isso, aquilo, tem vontade disso, daquilo, e diz que foi Deus que falou, foi Deus que revelou. Então tenhamos cuidado, né, para que a gente não faça ou diga coisas aí em nome de Deus, sem Deus ter mandado, sem Deus ter revelado. Então já estamos no final deste primeiro bloco, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do nosso programa. Fique conosco e até já. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos tratando hoje a respeito de uma visão que foi dada ao profeta Daniel, a respeito de um homem vestido de linho. Está lá no capítulo 10 do livro desse profeta. E nós já estamos destacando, ressaltando ao longo do programa de hoje, o aspecto revelacional da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Deus se revela, a Bíblia está repleta de visões e de revelações em relação ao futuro, inclusive na dimensão escatológica.
E para reforçar isso que nós estamos dizendo, eu gostaria de ler um versículo que está no livro, na Epístola aos Hebreus, o capítulo 1, versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes. Olha, a primeira característica é que Deus já falou e que Deus ainda fala. Então, é um Deus que se comunica. E esse Deus se comunicou muitas vezes, não foi uma vez só. Tem gente que diz assim, Deus não se interessa, Deus não se importa conosco, onde é que está Deus? Não, Deus se revela, Deus fala, e a prova disso é a própria Bíblia Sagrada, de várias maneiras. Então Deus falou através de sonhos, através de mensagens verbais, através de visões, de revelações, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, está aqui, diz o autor da Epístola aos Hebreus, e no versículo 2 ele diz, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, e o Filho é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, meu caro telespectador, nós temos hoje o ápice da revelação divina, que é Jesus Cristo, e a sua mensagem que está revelada na Bíblia Sagrada. Então é confortador nós sabemos que nós temos um Deus que se revela, que se mostra e que se comunica com cada um de nós. Um ponto seguinte aí da nossa lição fala a respeito da oração de Daniel. Nós já vimos aqui em aulas anteriores, vamos apenas reforçar, que Daniel é definitivamente um homem de oração. Já na juventude, Daniel orava em uma situação adversa, quando teve que dar a interpretação de um sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, que nem o próprio rei se lembrava a respeito do que havia sonhado. E a decisão de Daniel, juntamente com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foi a de buscar a Deus para que Deus lhe trouxesse a interpretação daquele sonho. No capítulo 6 de Daniel, nós vemos Daniel ali sendo lançado na cova dos leões por causa da sua oração, da sua adoração a Deus. Ele todos os dias, 3 vezes ao dia, ele voltava-se para a janela, para a banda de Jerusalém, que era a sua terra natal, e ali orava e buscava a Deus. E aqui, nesse capítulo 10, nós vemos Daniel mais uma vez orando, se sentindo desolado com a situação da sua pátria e do seu povo, e no momento de oração ele recebe a revelação de Deus. Queremos enfatizar aqui a importância da oração para todos nós que servimos a Deus. Não se pode ser cristão, não se pode dizer que se é evangélico sem ter uma vida de oração. A oração é importante. Um certo pensador disse que o oxigênio é para o corpo, é a oração para a alma. Então nós precisamos ter um momento de parar, um momento de nos voltarmos para Deus em devoção, reconhecendo que nele está a nossa saída, que nele está a nossa segurança. Pastor Fábio, Daniel verdadeiramente foi um homem que teve revelações de Deus, e o fundamento das suas revelações foi o fato dele ser um homem piedoso, devotado à oração e que buscava a Deus. É verdade, pastor Zé Roberto, o nosso querido profeta Daniel, ele não era apenas um governador eficiente, ele era um dos 3 presidentes lá do Império Medo-Persa, ele não era apenas um político, um administrador eficiente, mas era um homem piedoso, um homem que tinha uma vida devocional, era um homem de fé. Às vezes tem pessoas que acham que uma pessoa competente no mundo material não combina com uma pessoa religiosa. Isso é um equívoco tremendo. Nós temos, não somente na história bíblica, mas ao longo de toda a história da humanidade, grandes homens e mulheres aí que prestaram e que prestam grandes serviços à sociedade, são homens de fé, são homens que servem a Deus, são cristãos devotados, e nós vemos que no caso do profeta Daniel também era assim, não somente quando era jovem, quando assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, como também aqui com 90 anos de idade, ele orando a Deus, ele buscando a face do Senhor, e ele estava numa oração com muito fervor, e era uma oração que revelava tristeza pelo que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque tinha sido dada uma ordem de que
tinha que ser suspenso a obra de reconstrução do templo. Então diz aqui o versículo 2, capítulo 10, versículo 2 do livro de Daniel, que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ele pranteou, noutra tradução diz que ele ficou triste, por 3 semanas completa. O servo de Deus, o homem, a mulher de Deus, pode ficar triste por alguma situação, por algumas circunstâncias, e o que a gente fica impressionado aqui é que Daniel estava longe de Jerusalém, uma grande autoridade, uma posição social muito importante no Império Medo-Persa, mas ele não esqueceu as suas raízes. Ele não esqueceu a sua origem, ele não esqueceu o seu povo, a sua etnia, ele não esqueceu a sua religião, ele não esqueceu o seu Deus. E ele estava, o que estava se passando lá em Jerusalém, era da conta dele também. E ali ele orou a Deus, ele buscou ao Senhor e começou a orar. A gente já viu aqui lá naquele episódio do capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões, a gente já viu que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, com a sua janela, com a porta da janela aberta para Jerusalém. Ele já tinha um hábito de oração, uma vida de oração. E aqui no capítulo 10 a gente vê que essa oração ficou mais intensa, de uma forma muito emocionante, porque ele estava não somente orando, mas triste, chorando, pranteando diante de Deus. E o desejo que ele tinha de estar na presença de Deus e buscar do Senhor uma resposta e uma solução para Jerusalém, para o templo e para o seu povo era tão grande que ele não desejava comer, manjar. Ele diz, versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Veja que Daniel estava focado, concentrado. Não vá pensar aqui que esse jejum de Daniel foi aquele jejum interesseiro que muita gente faz jejum interesseiro, numa espécie de toma lá da cá. Eu vou dar um jejum a Deus para Deus me dar aquela bênção. Eu vou deixar de comer carne, de feijão, eu vou deixar de usar o Facebook hoje, que é para Deus me dar aquela bênção. Então, esse jejum interesseiro de tomar lá e da cá não foi o jejum de Daniel. Daniel tinha um propósito de oração, ele queria uma resposta, ele queria um livramento de Deus para o seu povo, e ele estava tão concentrado, tão focado em buscar a Deus, a presença de Deus, que só aquilo bastava para ele, só aquilo interessava a ele. Então ele não estava preocupado de passar creme hidratante, de se ungir com óleo. Ele não estava preocupado em comer carne, em se deliciar, em se banquetear e aproveitar as coisas boas da vida. Para ele, pastor Zé Alberto, era preciso ouvir a voz de Deus, e ele parece que estava com Jeremias 33:3 na cabeça. Inclusive Jeremias escreveu isso aqui antes de Daniel. Daniel consultava o livro do profeta Jeremias, e Jeremias 33:3 diz um versículo muito conhecido de todos nós, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É verdade. Interessante, pastor Fábio, que de repente Daniel tem uma visão. É maravilhoso quando alguém recebe de Deus uma revelação. Nós lemos na Bíblia, ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, momentos em que Deus se revelou a várias pessoas. E a revelação de Deus é algo sempre surpreendente. Lá em Isaías, no capítulo 6, nós lemos lá o texto no qual Deus se revela ao profeta Isaías, e ele percebe o seu pecado, se vê um homem de impuros lábios e sente a necessidade de ser purificado pelo próprio Deus. Então a presença de Deus, a primeira coisa que nos traz é uma profunda consciência do pecado. Deus se revelou ao profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel ficou ali prostrado. Deus também se revelou a Jó. Nós vemos que Jó, o livro de Jó, que é um livro de muita sabedoria no Antigo Testamento, Jó havia se queixado, perguntado a Deus quantas vezes, Senhor, por quê? Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou padecendo? E depois que Deus se revela a Jó, Jó coloca a sua mão na boca, reconhece que ele
exagerou na dose, que ele acabou se excedendo nas suas questões e que ao invés de perguntar por quê, ele deveria ter perguntado para quê. Na verdade, no livro de Jó tem aproximadamente 70 perguntas, Jó perguntando, Senhor, por quê? Por quê? E Deus, quando aparece, não traz nenhuma resposta para Jó, porque Deus não tem a obrigação de trazer resposta para ninguém. Mas é maravilhoso quando Deus traz uma resposta e se revela. E é justamente o que acontece aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, naquele momento em que Daniel estava ali angustiado, entristecido, já havia orado, já havia jejuado. Diz assim no versículo 5, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lômbios cingidos com ouro fino de Ufaz. E o versículo 6, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, Daniel, de repente, tem uma visão de um homem vestido de linho. Quem será esse homem vestido de linho? Você quer saber? Então permaneça conosco, que nós vamos explicar logo que nós voltarmos no bloco seguinte. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. A lição é de número 11, o homem vestido de linho. Ela está baseada no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. E aqui a gente vê, né, a descrição deste homem, que o pastor Zé Roberto, no final do bloco anterior, já falou da descrição dele. E a descrição deste homem vestido de linho, essas características são muito semelhantes às características de Jesus, né, que João viu quando recebeu a revelação do Apocalipse lá na ilha de Patmos, né. O profeta Ezequiel também teve uma visão de um ser semelhante, com a descrição semelhante, mas só para vocês verem o paralelo e a semelhança que tem deste personagem, deste homem vestido de linho que Daniel viu aqui no capítulo 10, a semelhança dele também com Jesus, que João viu lá no Apocalipse, capítulo 1, versículos de 13 em diante. Então diz que, João disse no versículo 12, capítulo 1, versículo 12 do Apocalipse, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a descrição deste ser, deste homem vestido de linho que Daniel viu no capítulo 10, comparando com a descrição do ser que Ezequiel viu, lá em Ezequiel 1 e 26, e com a descrição de Jesus, que João viu aqui no Apocalipse, capítulo 1, versículo de 12 a 20, a gente percebe uma certa semelhança entre eles, e a maioria dos teólogos afirmam e interpretam de que este ser especial que apareceu aqui era o Senhor Jesus Cristo, era Jesus, e que no Velho Testamento, na visão de Daniel e Ezequiel, se tratava de uma teofania. A teofania é uma aparição de Jesus no Velho Testamento com um aspecto humano, era que anunciava ou pré-anunciava a encarnação de Cristo, né, que no tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, Jesus viria, né, e ele viria na forma humana, nascido de mulher. Então, muito provavelmente, esse ser especial que apareceu a Daniel lá na margem do rio Tigre era
foi uma visão do Cristo pré-encarnado, que na teologia nós chamamos de uma teofania. Mas ali, pastor Zé Roberto, ele teve esta visão do Cristo pré-encarnado, mas quem revelou a Daniel, né, quem contou várias coisas a Daniel, foi o anjo Gabriel. Esse ser especial que revelou a Daniel, isso aí, provavelmente era o Cristo pré-encarnado, mas quem revelou, né, foi Gabriel. Então, Deus enviou o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro especial de Deus, para revelar aquilo. E aqui no tópico 2.2 da nossa lição, a gente pode aproveitar essa oportunidade para falar um pouco, né, sobre os anjos, a natureza dos anjos, um pouco sobre angelologia, porque é um assunto que é importante, porque ele é bíblico, está na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e muitas pessoas têm visões distorcidas e equivocadas a respeito dos anjos, e está aí uma boa oportunidade para a gente falar um pouco sobre a natureza e as funções dos anjos. Muito bem. Pastor Fábio, meu caro telespectador, nós apontamos aqui Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, algumas pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, que se tornaram cristãs, que foram salvas por Jesus Cristo, essas pessoas têm a seu serviço espíritos mensageiros, são os anjos que são enviados por Deus. Então, destacamos inicialmente que esses anjos, eles não têm uma autoridade própria, a autoridade deles é emanada de Deus, portanto, ninguém deve adorar a anjos. Inclusive, tem um texto bíblico lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 8 e 9, depois das grandezas da revelação que João teve lá na ilha de Pátimos, ele quis se prostrar e adorar o anjo. E o anjo disse: opa, para aí, você não pode adorar-me, porque eu sou conservo. Nós dois somos servos do mesmo Deus, servimos a Deus. E é importante nós fazermos esse esclarecimento, porque desde algum tempo, na história da igreja, algumas pessoas já quiseram adorar anjos. A epístola de Paulo aos Colossenses, toda ela é destinada para refutar um ensinamento que estava se difundindo na igreja primitiva, a igreja ainda do primeiro século, que se deveria adorar a anjos. E Paulo mostra que na hierarquia os anjos estão em posição inferior e Deus, somente Deus é digno de adoração, é digno de louvor. Ninguém pode adorar a anjos. Infelizmente, algumas igrejas modernas, pastor Fábio, algumas igrejas contemporâneas estão entrando por esse caminho, estão adotando aí um misticismo, um esoterismo que vem, ou que advém do paganismo, e algumas pessoas estão dando nomes a anjos. Tem igrejas até que se colocam uma cadeira para o anjo sentar, tem crentes que estão se dobrando diante de, olha o anjo, segura o anjo, olha o anjo para cá, olha o anjo para lá. E, meus queridos irmãos, são excessos. Nós não podemos esquecer que somente o nosso Deus é digno de adoração, de culto e de louvor. Os anjos são servos. Deus pode enviar anjos para nos auxiliar soberanamente de acordo com a vontade de Deus. Se nós clamarmos, se nós pedirmos, nós cremos na intervenção sobrenatural de Deus e cremos que Ele pode até enviar anjos para nos socorrer. É bíblico, está na palavra de Deus, mas não podemos banalizar isso, achar que é algo que acontece a toda hora, e também tenhamos o cuidado para não entrarmos pelo caminho da angeolatria, ou seja, da adoração a anjos, e trocar a adoração a Deus por adoração à criatura, porque os anjos também são seres criados por Deus. É isso aí, pastor Zé Roberto, meu amado telespectador. Os anjos, eles são criaturas, eles não são criadores. E outra coisa, os anjos são seres celestiais, porque são do céu, mas eles não são seres divinos. Seres divinos é apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os demais, os anjos são seres celestiais, e nós aqui da terra somos
somos seres terrenos. Os anjos, eles não têm corpo, eles são espíritos, porém, eles têm o poder, eles têm a capacidade de se materializarem temporariamente e assumirem formas humanas, como aconteceu lá em Gênesis capítulo 19, quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, e eles vieram lá na casa de Ló e jantaram com Ló. Teve anjos que apareceu a Abraão e assim por diante. Nós temos vários casos na Bíblia de anjos que assumiram a forma humana e se apresentaram, conversaram e se relacionaram com os homens. Inclusive, Jesus no jardim do Getsemane, naquela agonia dele, a Bíblia diz que os anjos de Deus o confortaram ali no jardim do Getsemane. Outra coisa importante é que os anjos são assexuados, ou seja, ele nem é macho nem fêmea, nem tem sexo masculino, nem sexo feminino. Então, eles nem se casam, nem se dão em casamento. Os anjos são imortais, eles não morrem, eles existem eternamente e são muito numerosos. A Bíblia fala de milhares e milhares de anjos, de legiões de anjos, miríades e miríades de anjos que estão no céu. E outros aqui na terra. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, não peça nada a anjo, não ore a anjo, peça a Deus, ore a Deus, e que Deus vai fazer, Deus vai realizar. Se Deus achar por bem usar um anjo para nos abençoar, para nos proteger, para fazer alguma coisa, ele vai usar um anjo. Mas se Deus quiser também fazer a mesma coisa, usando homens, ou ele diretamente, ele vai fazer. Enfim, o método de Deus trabalhar, isso aí é com ele, a gente não deve se meter nisso. Mas aqui, no versículo 13, capítulo 10, versículo 13 do livro do profeta Daniel, nós temos aqui, quando aquele ser chegou até Daniel e foi falar com Daniel e colocou Daniel de pé, disse: Daniel, você é um homem muito amado e tal. E ele disse a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então nós vamos, o nosso terceiro bloco já está terminando, e nós vamos fazer um breve intervalo, e daqui a pouco a gente retorna para poder continuarmos o nosso estudo, e vamos saber quem é esse príncipe do rei da Pérsia, e o que é que o anjo de Deus chegou lá, e que tipo de consolo e conforto ele trouxe a Daniel. Fique conosco e até já. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos tratando hoje a respeito do homem vestido de linho. Foi uma visão da Daniel no capítulo 10 do seu livro. E aqui nós vemos que Daniel foi confortado por um anjo, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus para lhe trazer consolo, para lhe trazer o conforto. E o próprio anjo, ele diz algo interessante. Ele diz que o príncipe do reino da Pérsia, está no versículo 13, diz assim: olha, Daniel, suas orações foram ouvidas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Isso quer dizer que o anjo de Deus estava vindo, mas ele foi detido no caminho por um anjo opositor. Bem, evidentemente, existem muitas interpretações a respeito desse texto e desdobramentos. Algumas pessoas que levam a extremo a doutrina da batalha espiritual, acreditam que existem demônios territoriais, coisas do tipo, mas nós não vamos entrar por esse caminho para evitar excessos e posicionamentos que a Bíblia não legitima, que a Bíblia não
fundamento. O que nos interessa saber aqui, com base na revelação do Novo Testamento, inclusive está lá na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que nós estamos numa luta renhida, sim, de fato. Então, a batalha espiritual existe, é bíblica. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas ou seja, não é contra seres humanos, é isso que Paulo está querendo dizer, mas é uma luta que vai além da dimensão física e é uma luta que vai para a dimensão espiritual, sobrenatural. Diz ele lá na Epístola aos Efésios que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, existem anjos, de fato, anjos caídos, anjos demoníacos, e aqui nós aproveitamos para fazer um esclarecimento. Todos os anjos foram criados por Deus, mas alguns deles se rebelaram, e principalmente aquele que é o mais conhecido, que é denominado de Lúcifer, que teria sido o mentor da rebelião, que teria se voltado contra Deus e que teria levado uma parte dos anjos com ele. E esse acabou sendo chamado de Satanás, o adversário, ou o diabo. Então, nós não podemos negar que nós estamos numa luta renhida, em uma luta contra essas forças e esses poderes. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos armas espirituais, nós temos uma armadura de Deus, nós temos a espada do Espírito, nós temos a oração, o escudo da fé para lutar contra esses inimigos. E não devemos desfalecer em momento algum. Precisamos confiar em Deus e investirmos nas armas espirituais para vencermos essa batalha. Pastor Fábio, é preciso que a gente tenha consciência dessa batalha espiritual. Daniel, inclusive, passou por ela, e esse anjo, felizmente, chegou no momento apropriado, permitido por Deus, tocou em Daniel e lhe trouxe o conforto naquele momento tão angustiante na vida do profeta. É isso aí, pastor Zé Roberto. Daniel estava orando, Daniel estava na sua campanha de oração e de consagração, buscando de Deus uma resposta e uma solução em favor do seu povo. E desde o primeiro dia da oração de Daniel, que as orações dele foram respondidas. O anjo disse que ele era uma pessoa muito amada lá no céu, e o anjo saiu para dar a resposta, para trazer a revelação para Daniel, mas teve um opositor. Este opositor que o anjo Gabriel chamou ele de o príncipe do reino da Pérsia. É só para a gente lembrar que nessa época aqui, quem estava dominando o mundo era o Império Persa, o Império Medo-Persa. Então Daniel estava debaixo da autoridade, vamos dizer assim, materialmente falando, do rei da Pérsia. Mas aqui a gente percebe claramente nesse versículo que esta entidade aqui, este príncipe do reino da Pérsia, não era o rei Ciro material, mas era um ser espiritual, né, um demônio que estava impedindo, que estava dificultando a vinda de Gabriel para poder vir trazer a revelação de Deus. Nós vemos pela Bíblia Sagrada, lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que a nossa batalha é muito grande contra os seres espirituais. Existem demônios, né, que nas regiões celestiais, né, que tenta dificultar o avanço da igreja, o avanço dos servos de Deus, que inspira pessoas a fazer o mal, a pecarem contra Deus. E uma das coisas que os demônios podem fazer e atuar é querer dificultar eu e você receber a nossa bênção, é querer dificultar, né, a nossa vitória. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de clamar a Deus, porque Deus ele pode enviar um outro anjo muito mais poderoso do que qualquer príncipe do rei da Pérsia aí, para nos dar a vitória. E aqui, pelo que a gente observa no versículo 13, então o príncipe do reino da Pérsia resistiu a Gabriel durante 21 dias. E ele diz: porém Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, é um outro anjo de Deus, além de Gabriel, né, que foi Miguel, né, que a gente vê muito esse anjo Miguel atuando em defesa de Israel, protegendo Israel, um anjo com aquela ação de Deus para poder ajudar e abençoar Israel. E o Miguel, ele é um arcanjo, né, que é um anjo principal. E aí ele veio e ajudou a Gabriel, e Gabriel realmente teve condição de chegar até Daniel e revelar, né, dar visão a ele, e tocou em Daniel, e diz aqui o versículo 18: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois em mim fortaleceste. Né? E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Que já fala de outra entidade, de outro demônio chamado de príncipe da Grécia, que também vai ter que ser enfrentado por Miguel, que é esse anjo que luta em favor de Israel, para dar vitória a Israel. A gente vê, conforme está aqui no tópico 3.3 da nossa lição, que a hostilidade espiritual muito grande contra o povo de Deus, seja contra Israel no Antigo Testamento, seja contra a igreja no Novo Testamento, e até mesmo contra o Israel de hoje. Embora o Israel de hoje esteja longe de Deus, não reconheceu a Deus como Messias, porém Deus ainda tem planos com o Israel material hoje. E com certeza, esse príncipe do rei da Pérsia, os príncipes do rei da Grécia e os príncipes dos reinos satânicos, pastor Zé Roberto, sempre se levantaram em oposição contra o povo de Deus em todas as épocas, e não vai ser diferente também no plano escatológico, no futuro, porque o próprio anticristo vai ser um homem possesso do espírito do diabo para perseguir não somente Israel, mas todos quantos confessarem a Cristo. Isso mesmo. Felizmente nós temos a palavra de Deus para nos confortar, e o próprio Jesus Cristo, que disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, o próprio Jesus guarda a sua igreja. Jesus está com a sua igreja, confortando. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, meu amado irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, saiba que a igreja de Cristo tem um protetor muito mais poderoso do que Gabriel, do que o arcanjo Miguel. O protetor da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem, o nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate já está caminhando para o seu final, mas nós queremos convidar você a participar do debate lá na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical. O debate continua lá, não cessa por aqui não. Você, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, lá na sua congregação, vá, participe você e toda a sua família. Escola Dominical é um momento de crescimento espiritual, é um momento de você conhecer a palavra de Deus, e à medida que você conhece a palavra de Deus, você também cresce na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, até o próximo programa. Não é isso, pastor Fábio? Amém, pastor Zé Roberto. Agradecemos a você, meu querido telespectador, pela sua audiência. Que Deus ajude e abençoe a todos vocês. Muitas pessoas têm nos encontrado pelas ruas, dizendo que assiste o nosso programa. Que Deus ajude e abençoe cada vez mais você, e procure se matricular na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação da Assembleia de Deus. E se você ainda não se congrega, procure a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa e participe da Escola Bíblica Dominical todo domingo de manhã, a partir das 9 horas. Muito obrigado, que Deus abençoe você, e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, fiquem na paz do Senhor.